Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Barreto e aqui é um canal de apostas esportivas. O vídeo que muita gente me pedia chegou. Como eu faço as minhas análises? Como eu faço a minha precificação para os jogos de futebol? Então esse vai ser o nosso tema de vídeo. Espero contar com seu like, compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal para aproveitar esse e outros conteúdos de valor que a gente tem por aqui. Todas as semanas a gente traz dicas de apostas e também traz conteúdos profissionais inéditos aqui no canal. Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês possam ver aí o material que eu preparei, né? Então, precificação de jogos, meus critérios de análise pré-jogo. Então, esses são os critérios que eu utilizo aí para analisar e ver se uma partida tem valor ou não dentro do pré-jogo, ou seja, uma análise antes da partida acontecer, fazer o meu investimento, que são a maioria dos meus investimentos, né? Eu faço a grande parte das minhas apostas no pré-jogo. Se você quer acompanhar algumas das minhas apostas, me segue aqui no canal, que eu faço isso aqui, principalmente no futebol europeu, utilizando aí as ferramentas do Betex. Lá no canal do Telegram, que é gratuito, tem análise de Série A, Série B, Série C, Série D, futebol europeu, cantos, apostas ao vivo, apostas no live, apostas pré-live. Então, apostas de todo jeito lá, além do conteúdo de valor que você vai encontrar dentro do canal gratuito. A gente também tem alguns serviços pagos, né? Tem o grupo VIP, ArcBR VIP, cobrindo Série C e Série D do Campeonato Brasileiro com o Vitor Serafim, e também o Camarote, que é o serviço aí de futebol brasileiro, mercado europeu, alta liquidez, mais longevo e mais lucrativo do Brasil. O Matheus Falcão está à frente lá, lucrando muito na Série A, na Série B, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, competições nacionais aí. Os dois grupos estão voando e se você quiser adquirir algum deles é só falar com o nosso suporte lá no Telegram ou me mandar uma mensagem aí no Instagram que a gente entra em contato com você. Vamos lá, precificação, né? Quais são esses critérios? Eu utilizo 4 critérios para fazer a minha precificação. A lógica é a seguinte, é desses critérios você conseguir trazer essa análise, né, para números, para dados, para probabilidade, porque precificar um jogo é encontrar a probabilidade dele acontecer ou não e comparar com os preços que a casa está te dando. Quanto menor o preço que a casa está te dando, né, por exemplo, uma odd de 1,30, significa o quê? Que o time é muito favorito. Né? Então, quanto menor o preço, mais probabilidade daquele evento acontecer. Quanto maior o preço, né? Ou seja, está pagando uma de 2,50, 2,70, significa o quê? Que aquele time é underdog, que a chance dele vencer ela é menor. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, onde eu apresento aqui os critérios. Os 4 critérios que eu utilizo são esses: forma, potencial, desempenho e must win. Eu vou discorrer sobre eles agora para que vocês possam entender melhor. Então, ó, no critério forma, o que é que eu peso, né? Eu peso os últimos jogos da equipe. Então, tem que ter um cuidado, né? Eu coloquei até ali, ó, de vermelho, nesse recorte de jogos. Então, você imagina o seguinte, campeonato italiano já está ali por volta da 30ª rodada. Então, já tem muitos jogos dentro do próprio campeonato. Então, esses são os jogos que eu vou analisar. Que jogos? Os últimos jogos das equipes, né? No geral, os últimos jogos dentro e fora de casa e os jogos desses times contra adversários de mesmo potencial ou de mesmo estilo de jogo. Exemplo, você vai jogar contra um time da casa vai jogar contra um time fora de casa que é muito bom no contra-ataque. Então, como foi os resultados desses jogos contra esses times que gostam de jogar no contra-ataque? Se você não consegue estabelecer essa relação, né, de modelo de jogo, de estilo de jogo de equipes, o que é que eu peço? Peço que você vá lá e dê uma olhadinha em quê? Olhadinha na parte da tabela, né? Então vai jogar um time da primeira parte da tabela ali, que está entre os 4 primeiros, contra um time da zona de rebaixamento. Então, como foram os resultados desses jogos, né? Do time da zona de rebaixamento contra times que estão no topo da tabela e desse time do topo da tabela contra times da zona de rebaixamento e enxertar aí nesses últimos jogos que a equipe fez. Então, esse é o recorte que eu faço. O que eu aconselho é que seja um recorte ali de pelo menos 5 jogos, mas pode ser 10, pode ser 15, pode ser 12. Enfim, você vai fazendo os testes para que ele possa se encaixar melhor a sua metodologia, né? Esse critério forma é um critério fixo para mim, né, que tem uma porcentagem fixa tanto do início como no final do campeonato.
Se você tem um campeonato como o Campeonato Brasileiro que está começando agora, então tem que ter cuidado com essa fórmula. O que é que eu faço para driblar um pouquinho isso? É pegar os jogos apenas dessas equipes, por exemplo, da Série A, contra equipes da Série A ou da Série B, tanto faz ser em estadual, em Copa do Brasil, em competições sul-americanas, e nessas competições sul-americanas também, caso o nível da equipe seja considerado ali um nível tipo um time A ou um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, vai jogar com um time muito fraco da Venezuela, então aquele jogo ali eu já descarto. E outra, se a equipe que você vai analisar não fez nenhum jogo contra esse tipo de time, então você descarta o outro time também, porque o mesmo critério que você usar para analisar um time, você tem que conseguir utilizar para analisar o outro. Então, sei lá, você pegou um Cuiabá. O Cuiabá não enfrentou ninguém que seja de porte de Série A e de Série B. O Cuiabá vai jogar contra o Fortaleza, que já enfrentou esses times. Então, se você não vai considerar a parte do Cuiabá, você também não deve considerar aí a parte do Fortaleza para poder fazer esse embate do confronto dos dois times. Vamos lá para o potencial, né? Então, o potencial das equipes. O que é que a gente tem de potencial? Eu utilizo muito, né, o Power Rank, principalmente no início da competição. Esse Power Rank é baseado no potencial daquele elenco, né? Quanto aquele time pode render na mão daquele técnico, quanto esse técnico tem capacidade de tirar daquele time. Então, isso conta muito para mim, principalmente no início da competição. Por exemplo, o caso do Campeonato Brasileiro, ele está começando agora. Então, o potencial do elenco conta muito, né? É um fator aí determinante, mais até mesmo do que a forma para esse início de Brasileirão, um exemplo. Então, início de competição pesa muito o potencial na minha visão, e por isso que tem um nome ali em vermelho destacado, decrescente, né? Porque à medida que o campeonato vai se desenrolando, eu vou baixando, né, esse critério aí, esse potencial dentro da minha análise. A porcentagem dada para isso, ela vai diminuindo. Por quê? Porque senão você fica refém de alguns times aí que têm uma reserva técnica interessante, mas que eles não conseguem render. Exemplo, por exemplo, do Cruzeiro, na temporada que caiu, foi favorito aí durante muitos jogos, muita gente pesando o potencial do elenco, que era um bom elenco, mas que não apresentou um desempenho satisfatório, nem resultado satisfatório. Ano passado a gente teve o caso do São Paulo e do Palmeiras, aliás, do São Paulo e do Grêmio, né? O Grêmio acabou até caindo da mesma forma. Dois times que se pensava que ia brigar no topo da tabela foram times ali que brigaram embaixo. O Grêmio, inclusive, caiu com um excelente time, né, com um excelente elenco, até com peças de reposição, mas caiu. Então tem que se ter cuidado nesse potencial e transformando esse Power Rank, caso você use Power Rank, né, para fazer as suas análises, com o desempenho. Então vou trocando, ó. Veja que desempenho eu coloquei ali como crescente. Então o potencial está lá em cima, desempenho é zero no início da competição para mim. Por quê? Porque eu conto muito o desempenho dentro do próprio campeonato. Quando o time sai de outros campeonatos e vai para outros campeonatos, muitas vezes a equipe muda, né? O que pesa naquele jogo é diferente, um jogo de mata-mata é um jogo diferente de pontos corridos, então o desempenho conta muito para mim, principalmente dentro da própria competição. Então, ó, é o contrário, eu vou trocando o potencial pelo desempenho. Então, o potencial começa lá em cima, na minha análise, e desempenho no zero aqui, e logo eles vão trocando de lugar, e à medida que a competição vai se desenrolando, o desempenho vai ganhando um peso maior e o potencial cada vez mais um peso menor. Então, você chega, por exemplo, num campeonato, como eu citei aqui, o italiano, já está na reta final, né? O potencial das equipes pesa quase nada ou até mesmo nada, né? A gente já está na 30ª rodada, e o desempenho ali, para mim, é que conta muito. Desempenho você pode fazer duas formas. Você pode utilizar um Power Rank, né, que você vai controlando ali a cada 3 rodadas, a cada 5 rodadas, dependendo do seu tempo, atribuindo notas para, sei lá, a defesa do time, o ataque do time, ou até mesmo individualmente para jogadores. Se você não tem esse tempo, se você não assiste esses jogos, você pode ainda continuar fazendo isso através de resenhas pós-jogo, né? Então tem muitos sites aí que distribuem resenhas pós-jogo, e você pode, a partir dessas resenhas, criar os seus critérios e colocar as notas ali referentes aos critérios que você acha interessante, tática, técnica, desempenho da defesa, desempenho do ataque, enfim. Há muitas maneiras de criar isso, ou até mesmo você pegar uma fonte de dados, né? Tem alguns sites aí que trabalham com o desempenho de jogadores, inclusive atribuindo notas também, e você pode, ao invés de fazer as suas próprias, né, notas de desempenho, você pode pegar as notas de desempenho e terceirizar dessa fonte de dados, utilizando sites aí para fazer isso.
tá bom? Então, é isso. Campeonatos que eu acompanho mais, como o Campeonato Brasileiro, né? Geralmente eu faço o meu próprio Power Rank, tive até um quadro lá no Saída de Bola, se você não segue o Saída de Bola ainda, é só colocar aí, você vai encontrar, a gente produz muito conteúdo lá junto com o Sérgio Ricardo Júnior, a gente fazia o Power Rank rodada a rodada da temporada passada, beleza? Então você tem uma noção ali de como fazer esse Power Rank aí de desempenho das equipes. Beleza? Então, must win é o final aqui para as nossas análises, né? Must win nada mais é do que a motivação, é o que cerca o entorno daquele jogo e daquele time na semana da partida, no pré-jogo, né? O que é que está acontecendo no ambiente ali do clube. Então, fatores como a pressão que o Flamengo tomou da sua torcida recentemente, né? O resultado ruim que o São Paulo teve numa final de Campeonato Paulista, que fez o resultado e acabou sendo derrotado, né? Um time que estava meio que desacreditado e acabou vencendo determinado jogo importante antes daquela partida. O que vem pela frente daquele time, né? Se esse time fez uma viagem cansativa, sei lá, da altitude, né? Ou se aquele time na próxima rodada vai ter um jogo muito decisivo, uma final, um jogo de mata-mata pela Libertadores, enfim. Tudo isso conta para a must win. A must win, ela não pesa como um critério, vamos dizer assim, que tem um peso muito grande em termos de porcentagem dentro dessa divisão que eu faço para esses 4 critérios. Ele é mais como um ajuste fino, né? Então, eu geralmente construo ali a minha linha e, dependendo ali da must win, eu movimento essa linha uma casa para cima, uma casa para baixo, ou se essa must win é parecida entre os dois times, deixo a linha que já foi precificada anteriormente. Eu uso também a must win como critério de eliminação, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma coisa muito fora do comum, por exemplo, um Palmeiras vai jogar totalmente reserva, coisa que o Palmeiras não anda fazendo ultimamente, então esse jogo aí, o que é que eu faço? Eu elimino ali das minhas análises e não faço nenhum investimento nesse tipo de partida. Já se o Palmeiras costuma fazer isso, né? Sempre está com os reservas, então tem maneiras de você analisar a equipe de reserva do Palmeiras, porque isso já aconteceu várias vezes. Foi um exemplo disso quando o Palmeiras foi campeão no Campeonato Brasileiro, basicamente ali jogando com os reservas, porque os titulares jogavam a Libertadores na época. Então, é isso. Eu uso muito a must win, se ela fugir muito do padrão, se for uma coisa muito extraordinária, para eliminar aquele jogo, retirar aquele jogo das minhas análises, não fazer nenhum investimento naquela partida e me concentrar em partidas que eu gosto mais. Então, espero que tenha ficado claro, né? Claro que tem muita coisa aqui para fazer, né? Se for distribuir aí cada peso, como fazer, cada recorte e tudo mais, a gente faz um curso inteiro só sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida, se vocês querem sugerir algum tipo de vídeo aí dentro desse tema, fiquem à vontade nos comentários, compartilhem esse vídeo, né? Indico que vocês também utilizem aí a nossa playlist para estudar um pouquinho. E é isso. Estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa, só me procurar nas redes sociais, que a gente está sempre disponível para trocar uma ideia. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.